Olá, boa noite. Deixa eu fixar o tema da nossa live. Por que que não quer fixar o comentário? Oi meninas, boa noite. Oi Cris, oi Ju, oi Damila. Tô tentando fixar o comentário aqui, não tá fixando hoje. O que será que aconteceu? Peraí. Marketing digital. Vamos ver se agora vai. Consegui. Consegui fixar. Aliás, quem estiver fazendo live e quiser fixar o comentário, é só digitar aqui, publicar o comentário, clicar em cima, que o comentário é fixado. Oi, Camila, minha convidada. Vocês estão me ouvindo bem? Tá tudo certinho aí no áudio? Depois, se cortar minha cabeça, alguém me avisa, porque toda hora corta a minha cabeça e ninguém me fala nada. Bom, Camila, eu vou te acrescentar aqui, te adicionar aqui, para a gente começar. Digital, estou ansiosa, tenho muitas perguntas. Quem tiver pergunta também, coloca a pergunta naquele quadrinho, ali tem uma interrogaçãozinha, é ali que vocês fazem as perguntas, tá bom? Olá, Oi, tudo deixa eu bem, só Camila? arrumar. Tudo bom? Tudo bem, e você? Tudo jóia também, graças a Deus. Tá me ouvindo direitinho? Tô. Deixa eu ver se eu consigo Então, aumentar aqui um pouco. Pronto, agora acho que agora tá ótimo. foi. Camila, essa é a nossa segunda live, hein? Porque o sucesso foi tanto, tantas perguntas, tantas dúvidas, que foi necessário a gente agendar uma parte 2 aí dessa live sobre marketing digital, né? Ai, fico feliz. Que bom que o pessoal gostou. Eu gostei, um monte de gente gostou, e então, é um tema tão abrangente, tem tanta pergunta, porque a gente pode um dia fazer uma live só sobre Google Ads, né? Um dia uma live só sobre planejamento. A gente decidiu hoje falar um pouco sobre planejamento, mas obviamente tem outras N perguntas que a gente vai ter que esclarecer aqui, né? Sim, na outra live, no meio do caminho, eu achei. Lembra que eu fiz um monte de anotação, até tô com elas aqui, para falar sobre planejamento, e no fim as pessoas perguntaram e a gente tem que ajudar as pessoas que estão interessadas e precisando de ajuda, né? E aí a gente foi desviando, desviando e no fim falou super pouco de planejamento. É verdade. Necessário hoje também, vamos no que as pessoas precisam. Eu queria começar, antes da gente entrar no assunto, esmiuçar planejamento, mas eu queria tirar uma dúvida, que eu sou vítima, várias pessoas, quando eu fiz aquele comentário, me revelaram que são vítimas, e você também foi vítima hoje. Sabe, nos stories, o Instagram disponibiliza uma série de ferramentas. Uma das ferramentas são aquela caixinha de perguntas, né? Que tipo, que assuntos você quer tratar na live? Escreve aqui. E aí tem muito perfil comercial, que são robôs, na verdade, que fazem aquilo, que tem um comentário padrão. Nossa, o seu perfil é super legal, continue com esse assunto, aproveitando, me segue. Então, assim, aquilo é muito irritante. E Sim, você foi vítima hoje, né? eu sempre sou vítima, sempre. Ninguém foge disso daí, ninguém consegue. E é normal, é engraçado que os robôs vão se inovando, eles se inovam também. Antes era só aqueles comentários, me siga de volta e tudo mais. Aí começou as pessoas a seguirem você automaticamente, depois de 3, 4 dias desseguem.
E agora é isso, qualquer tipo de interação hoje que a gente faz nos stories, no Instagram, todo mundo tem um monte de robô no meio, a gente tem que ficar filtrando. É uma É. porcaria, mas não tem o que fazer, infelizmente. É um spam, na verdade, porque eu cheguei a receber venda de gift card do Starbucks. Vendas, são vendas, né? Ali de cara. O que você pode fazer é denunciar. Se essas pessoas recebem um número de denúncias, o Instagram delas vai cair. Tem alguém comentou que teu áudio tá baixo, Camila. Para mim tá normal. Peraí, o assistente chegou aqui. Tá baixo meu áudio? Eu não vi os comentários. Não comentou agora. Ah, agora melhorou? Opa! Melhorou. Agora melhorou? Para mim já estava normal, então vamos ver o que a Juliana... Ela também falou que estava normal dela. Eu achei um pouco baixo. Eu acho que não vai rolar isso daí, Ti. Não? Não. Tá aqui pra Melhorou. Opa, melhorou o áudio? Melhorou. Tá. Aí, obrigada. Eu tô meio tortinha, mas tá valendo. Bom. Hã? Tá bom. Obrigada. O meu tá bom, gente. Se tiver algum comentário sobre o meu áudio, avisa aí que a gente já corrige na hora. Isso aí. Bom, mas vamos lá. O pessoal pode fazer perguntas sobre qualquer tipo de dúvida sobre marketing digital, redes sociais, mas como o tema hoje é marketing digital e planejamento, Camila, você fez algum roteirinho ou quer começar por alguma dica específica? Então, na verdade, eu fiz um roteiro gigante, tem muita coisa, não dá pra gente abordar tudo, mas eu dei uma resumida no que as pessoas precisam para fazer um planejamento de marketing, ou no que elas precisam se atentar para que o profissional faça o planejamento de marketing para elas. Porque muita gente fala, planejamento eu faço, eu escrevo aqui qual que é o meu objetivo e tudo mais, mas não fala no que tem um tudo, no que engloba, né, um planejamento. E eu queria falar um pouco disso porque é importante as pessoas desenvolverem o seu planejamento de marketing com um profissional da área e não, lógico que se você jogar no Google você vai achar vários tutoriais, mas é diferente de um profissional que estudou anos para fazer aquilo, que trabalha com aquilo no dia a dia, que sabe onde pesquisar e tudo mais. Fazer um planejamento não é só falar qual é o seu objetivo, é pesquisar o mercado da região, é pesquisar o seu concorrente, pesquisar o produto, se as pessoas precisam do seu produto, engloba a localização que você está, que tipo de ação você pode fazer, que tipo de conteúdo você vai gerar, como você vai atingir esse cliente, formas de divulgar, formas de contato, formas de venda, enfim, engloba várias coisas. Então, eu acredito que muitas pessoas tenham dúvida nisso. Porque já tive vários clientes já chegaram em mim e falaram, olha, eu fiz um planejamento, eu tenho um planejamento aqui, eu queria que você melhorasse. E daí você vai ver o planejamento, é só o objetivo dele. Meu objetivo é daqui 5 anos, é que a minha empresa venda isso, seja isso e tudo mais. Então, acho que a gente consegue agregar muita coisa. E, lógico, não é todo mundo que tem verba no início para fazer um planejamento. Então, às vezes, com uns detalhes que a gente deu, uns toques que a gente possa ajudar, ele já consegue pensar diferente do que ele pensava, né? Pensar um pouco maior do que simplesmente o objetivo dele. Não sei se estou falando besteira, mas... E por onde quem está começando um negócio agora e nas redes sociais e nunca lidou com planejamento, tem uma visão de planejamento, mas não sabe executar. Como é que você recomenda? Faz no Excel? Faz no caderno mesmo? Eu faço no PowerPoint. Eu uso o Google Apresentações, na verdade, eu não uso o PowerPoint, mas eu separo por partes, assim. Eu marco eu tento estruturar. Então, qual é o primeiro passo? É pesquisar se o meu produto vai atender a necessidade da pessoa ou o meu serviço. E tem demanda do meu produto? Para onde eu vou, ou do serviço? Para onde eu vou mandar? Para quem eu vou entregar? De que forma eu vou entregar? O meu preço é bom ou não? A minha concorrência cobra quanto? E o que ela entrega? Qual é o diferencial? O que eu posso ser diferente dela? Vários pontos que, se você colocar um desses pontos em cada slide, você vai escrevendo tudo que você pode. Na verdade, lógico que não é todo mundo que faz planejamento assim, mas eu vou agregando um monte de conteúdo nesses slides e aí eu vou organizando o que é interessante, o que não é, e qual que é o passo? O primeiro passo é pesquisa.
O segundo passo não, pesquisa da região e tudo mais. O segundo passo é pesquisar a sua concorrência. O terceiro passo, e por aí vai. Então, acho que, lógico que não é todo mundo que vai investir nisso, porque não pode. Eu acredito que todo mundo queria, mas nem todo mundo pode. Mas são pontos muito importantes que as pessoas não pensam porque elas não estudaram aquilo, não é o dia a dia delas, né? Então, até a forma com que você vai falar com a pessoa, é brand persona, né, que a gente fala, a voz da marca, tem que ser de uma forma que ela entenda, e não, por exemplo, tem médico que escreve, médico, e eu vejo muito advogado, que escreve muitos dados técnicos, muitas palavras que ninguém sabe o que é, e aí acaba não atingindo o público dele. Atinge Então, médico. É o que ele atinge quer. outros médicos ou estudantes de medicina, e às vezes não é o que ele quer, ou às vezes é, né? Mas Tem que pensar tocou muito no nisso. assunto de persona agora. Quem não sabe o que é persona, explica, porque faz parte também do planejamento essa questão de definir quem é seu persona, né? Seu persona. Sim, as pessoas confundem muito essa questão de persona, porque, por exemplo, eu vou dar um exemplo. Eu sou a Camila e eu tenho uma agência de comunicação. Só que a Camila é despojada, ela fala muito, ela fala palavrão, ela fala gíria. Eu não vou usar a mesma persona que é a Camila nas mídias sociais do meu cliente, porque não é essa forma que eu atendo os clientes, eu sou assim com os meus amigos. E muita gente se confunde com isso, pensa muito no que eu, Camila, gosto e não no que o meu cliente quer ouvir. Então, é importante, por exemplo, vamos usar de novo o exemplo do médico, do advogado, enfim, você tem o escritório de direito. E você não pode falar do que você pensa, do que você acha. Você tem que falar, você tem que definir uma brand persona, definir a voz da sua marca. Ela vai ser formal, vai ser informal, vai ser feminina, vai ser masculina. Ela vai falar mais dados técnicos ou mais detalhado para uma pessoa que é leiga no assunto. E definir tudo isso e o objetivo que ela quer com tudo aquilo e desenvolver conteúdo com aquele linguajar e não com o seu linguajar, entendeu? Eu já vi muita gente, já teve até cliente meu, que postou, sei lá, uma foto mais amadora e escreveu embaixo um monte de coisa com gíria, só que o cliente dele é classe A, classe B. E aí eu falo, viu, calma, você nunca vai vender nesse linguajar, você tem que estudar o linguajar do seu cliente, como ele fala, e o que ele quer ouvir, e não dados técnicos. Então as pessoas confundem muito isso, mas se alguém não entendeu até, dá um toque aí que eu explico melhor. Mas é muito importante pensar nisso, porque é o que a pessoa vai se identificar com você. Se você escrever uma coisa que não tem nada a ver com ela, ela não vai criar aquela identificação e não vai confiar no seu trabalho, sabe? Quem consegue trabalhar muito de forma definida nessa questão de persona são cabeleireiras e profissionais de estética. Porque é muito claro que elas estão trabalhando para um público feminino, que elas estão atendendo uma dor, uma necessidade estética para ficar bonita, com dicas de produto. Eu consigo dar um exemplo claro de persona quando eu penso num perfil de uma cabeleireira ou de uma esteticista. Sim, é bem fácil. Isso é verdade. Sim, é verdade. E outra coisa que a gente precisa prestar atenção, ainda mais a gente que é comunicador, você que é jornalista, então, mas ainda na minha agência, a gente tenta ter um jornalista no meio das pessoas que fazem conteúdo, dos profissionais, porque o jornalista, ele desenvolve melhor o texto do que um publicitário. É legal a junção das coisas, eu acho, assim, o jornalista, ele é mais formal, ele sabe falar tudo, e o publicitário, ele tem umas sacadas, então, tipo, dependendo do cliente, eu coloco um jornalista ou um publicitário para desenvolver, mas qualquer pessoa que gere conteúdo, ela tem que saber escrever. E às vezes as pessoas donas da empresa escrevem e não se atentam direito ao português, a forma de escrever, não põe pontuação, coloca um monte de emoji, um monte de exclamação. E isso dá um ar amador, né? Desvaloriza o conteúdo dele. Então, mais Camila, um ponto do profissional. Você consegue dar um pouco menos de teto na tua imagem? Que os seus comentários tá com muito teto? Os comentários estão no teu rosto. Peraí. É que eu fiz uma gambiarra aqui. Deixa eu ver se agora eu... Isso. Opa. Aí, tava muito melhorou no seu ou rosto. não? Eu acho que melhorou sim. Dá pra mim, tá no meu... eu fico embaixo aí. Ou você vem um pouquinho mais pra cá. Mas tá tudo bem, dá pra te ver. Os comentários estão no seu rosto, só por uma questão estética mesmo. Eu não tô nem conseguindo ler.
É aquele negócio, né? Você me conhece, eu já tô nervosa de fazer live. Daí eu não Não tem consigo ler e problema, conversar com você ao eu mesmo tempo. minha vista tá boa aqui. A Priscila, do Empreender e Maternar, perguntou se branding persona é diferente de persona. Não, é a voz da marca. É a voz da sua marca. É, é como você quer que eu te vejam, é como é a Isso. linguagem padrão. Persona é a pessoa que vai falar da sua marca. A brand persona é a voz da marca, é a pessoa da marca, da mesma. Cadriane, minha fada do... Fada dos ads. A Juliane, quando você quiser falar de Google Ads, essa Juba, ela é a rainha dos Google Ads em Sorocaba. Putz, vamos fazer uma live só sobre Google Ads, pelo amor de Deus, porque eu acho... Ela é a pessoa que eu conheço que mais entende disso. Nossa, é muito difícil. Eu, uma vez, fiz um curso, tentei mexer e tal, aí depois eu fiquei um tempo sem mexer. Quando eu voltei, eu já não entendia nem, não lembrava nem por onde começava, porque muda muito, é muito dinâmico essa questão de internet, de Google Ads também, eu fiquei enlouquecida. Somos Hoje eu duas. quebro um galho, faço umas gambiarras, né? Mas a gente vai falar sobre esse assunto. Sim, ela entende bastante. E tem a Luciana, que está acompanhando do Canadá, essa live, ela perguntou se você dá alguma dica de cursos online, que ela, sei lá, algum lugar que é bem conceituado. Ó, era para você estar dando esse curso. A gente já conversou sobre isso, né? Eu não adianta, eu sou muito insegura. Eu dei no Empreender e Maternar, a Priscila que está aqui, eu dei um curso para as meninas lá, mas eu sou muito insegura de dar um curso, mas eu tenho segurança do meu conteúdo, mas eu tenho vergonha, né? Sou tímida, então eu ainda não estou preparada. Mas tem vários cursos de graça, tem vários baratos, depende do que ela quer. Para cada tema aí do marketing, depende do que ela quer, sabe? Por exemplo, eu estou fazendo um curso agora com o Fábio Prado, de Facebook Ads. Eu já fiz vários cursos e daí eu vou me atualizando. E ele é um dos caras que mais entende disso no Brasil. Então, é um lugar legal para procurar curso. Tem vários. Se ela quiser pôr o tema aí, a gente vai... Ou se ela quiser mandar um direct também. E aproveitar esses cursos de graça que estão agora, viu? Que tá bem interessante. Tem vários cursos legais. Lógico, não vai ter nenhum curso nível hard de graça, mas para quem quer começar, quem quer ter uma noção e fazer o próprio trabalho, eu tenho bastante coisa já disponível. Sim, tem alguns cursos que o pessoal faz uma degustação, te dá um dia de aula e depois, óbvio, que ele vai querer vender o peixe dele, vender um pacote aí de curso. Se você não tem como investir nisso agora, faça esses cursos que são gratuitos, que são uma degustação, porque eles já dão dicas que são importantes para quem quer começar a deslanchar ou quem quer quebrar um pouco de barreiras aí, né? Sim, e já te dá uma ideia também do que o negócio é. Para você não investir muita grana num curso que você sabe que você não nasceu para aquilo. Por exemplo, o Google Ads, a Juba aí, ela sabe que para mim é uma dificuldade tremenda. Eu que lido muito bem com Facebook Ads, Waze Ads, Instagram Ads, eu caio no Google Ads e tipo, é uma coisa que não é eu tenho que ler bem, prestar bem atenção, não é rápida assim, não é dinâmico. E eu já fiz vários cursos e não é uma coisa que eu me sinto muito à vontade para fazer. Eu faço se for preciso, mas não é uma coisa que eu domino. Tem que ser alguma coisa que você goste também. Às vezes você paga R$1.000, R$2.000 num curso e na hora H você vê que não é o que você quer, não é o que você gosta, que você não vai ter jeito para aquilo, então... Tá, então vamos lá, vamos dar continuidade. Você estava falando de fazer o planejamento, né, os tópicos que são importantes, pesquisa de produto ou de serviço, demanda, diferencial do teu serviço, do teu produto, pesquisar sobre concorrência, definir o brand persona ou persona, e depois disso, o que você recomenda? Depois que a pessoa conseguiu mapear todo o cenário do negócio dela, qual é o próximo passo? Eu acho que existe. Eu acho que verificar o atendimento é uma boa intenção pós-planejamento, tanto para o pré-atendimento, como você vai chegar num cliente, planejar isso, como você vai chegar no cliente e como você, depois que você vender o serviço ou o produto,
como vai ser o seu pós-atendimento e como que você vai fidelizar aquele cliente, né? Para ele ou te recomendar ou voltar a comprar de você e tudo mais. Então, acho que isso é um passo importante. Depois disso, é definir as ações, o que você acha interessante, se você vai precisar de mídia, on e off, se você vai precisar de material gráfico, de vídeo, de edição, captação de vídeo, enfim. Daí abre um leque aí para você fazer várias coisas. Hoje eu tenho cliente que faz tudo de uma vez para começar já tudo pronto, e eu tenho cliente que cada mês faz uma coisa diferente. Esse mês ele definiu quanto ele vai investir em mídia on para o resto do ano. No mês que vem ele vai definir o que ele vai investir em mídia off. No outro mês ele faz a produção gráfica dos materiais dele, cartão de visita, pastas, sacolas, enfim. Então tem cliente que prefere dividir tudo. Em questões de verba é melhor, e tem cliente que já faz de uma vez só para começar a empresa. Para quem não entende o que é mídia on e mídia off, dá a sua explicação aí. A mídia on é a parte digital, então a gente fala de mídias sociais, anúncio patrocinado em mídias sociais, anúncio patrocinado em sites, em Google, banner em sites, a gente consegue atingir as pessoas em sites tanto na parte de Google Ads, quanto comprando banner. Por exemplo, TV Tem vende banner, vende texto patrocinado, vende só o logo patrocinando algum canal, enfim, tem várias formas no digital. E no offline, a gente fala de revista, de jornal, de outdoor, de elemídia, enfim, tem várias coisas que é fora do computador, do celular. E quem não quer investir em pagar esse tipo de anúncio, tem que investir no conteúdo, né? Investir, que eu digo, é gastar o próprio tempo escrevendo conteúdo, pensando em imagem, pensando em vídeos criativos, em dicas, né? Para preencher as redes sociais, né? Isso, e pensar em engajamento. Acho que hoje o mais importante, lógico, precisa ter um bom conteúdo. Mas o mais importante, acho que é você pensar onde você vai engajar as pessoas. As pessoas vão curtir o que você vai falar, vão comentar o que você vai falar, ou você vai gerar uma enquete, uma caixa de pergunta, alguma coisa que as pessoas vão clicar, vão ter prazer em participar do que a sua empresa está gerando, sabe? Acho que tem que ter esse pensamento. Ontem eu assisti a live de marketing criativo e ela fala muito disso, de como você inova, que o que você vai fazer que nunca ninguém fez. Ou o que você vai fazer, às vezes você pega uma ideia legal de outro segmento e aplica na sua. Então, acho que isso hoje em dia é muito importante, porque as pessoas estão muito cansadas de mais do mesmo. Elas querem ver coisas diferentes, coisas novas. Então, acho que é muito disso. Não, você chegou num ponto super importante que hoje eu estava extremamente incomodada com a quantidade de anúncios muito parecidos, assim, essa questão de vender curso, vender coach, e isso para mim já saturou, sabe, aquelas pessoas que todo dia o conteúdo é o mesmo, é sempre vendendo curso, vendendo palestra, vendendo não sei o quê, uma venda muito agressiva e muito repetitiva. Então, acho que já, para mim, esse modelo já se esgotou já faz bastante tempo. Então, eu fico ocultando. Eu estava ocultando ali. Eu sou dessa. Porque incomoda. Então, essa questão de você só postar vendas, precisa ter um equilíbrio. Depende do teu produto. Se é um produto ou se é um serviço, tentar equilibrar isso com outros assuntos, com uma arte que não tem nada a ver diretamente, mas fica subliminar, né, o teu produto, mas você escreve a respeito disso, por isso que também tem que dominar o assunto, né, para você poder escrever a respeito, né? E é muita promessa hoje em dia, eu vejo muita promessa desses cursos, sabe? Você vai ganhar tantos mil-reais em 2 dias. Eu falo, gente, em plena pandemia, crise no mundo, as pessoas compram esse curso. E não são cursos baratos. Não são cursos bem caros mesmo, né? E já que você falou desse negócio de oportunismo, né? A gente está vivendo um momento com essa questão da crise, né? A crise econômica, é uma crise mundial, uma pandemia, doença, gente morrendo. É um momento que é oportuno para você fazer muitas coisas, mas não é um momento para oportunismo. Sim. Né? Eu acho que essa questão de venda... Foi o que você falou.
Sim, foi o que você falou de usar a sua marca para fazer algo, gerar algo legal que não é venda, que é alguma coisa para envolver as pessoas, envolver a comunidade, né? Fazer algo para o próximo, enfim. Desde fazer alguma doação de alguma coisa até gerar um conteúdo de graça para as pessoas, para aumentar a informação das pessoas, ou até usar uma data comemorativa, sabe? Dia das Mães, ao invés de vender o seu produto, vende uma homenagem para a mãe, você vende uma homenagem, faz uma homenagem para a mãe, e aí você agrega valor à sua marca, sabe? Sim. As pessoas estão muito cansadas disso, até porque as pessoas estão tentando economizar nessa hora. Todo mundo sabe que tá todo mundo, não tá todo mundo soltando dinheiro e as pessoas se aproveitam disso, ainda mais nessa hora. Dobrou o E a, número de anúncios patrocinados que eu recebo aqui. Não na empresa, mas que eu recebo no meu Instagram. Você faz, é um story orgânico, um story patrocinado. Um orgânico, um patrocinado. É no meu cansativo. também. No meu também, eu percebi isso, que aumentou bastante patrocinado. E uma coisa que é fato também, que as relações do consumo, elas mudaram por conta dessa pandemia. Então, a gente está consumindo muita coisa pela internet, né, delivery e tal, mas o consumo do entretenimento também é via redes sociais hoje. A gente Sim. está consumindo muito mais, a gente está carregando o celular umas 3 vezes por dia a gente fica mais tempo nele, né? Não só comprando, consumindo supermercado, consumindo hortifruti, consumindo coisas, Mercado Livre e tal, mas a Sim. gente está consumindo conteúdo também, entretenimento, né? Sim. Bacana. Vamos Eu tô, lá, eu tô seguindo. tentando ler as mensagens aqui, mas nossa, A eu sou a mais perdida aqui. Ai, a Marília, linda. Eu trabalho com a Marília. Camila elogiou aqui, você é maravilhosa, super profissional, e a Rê Obrigada. Lorenzoni, seguindo Cadriane. Bacana. A Ju falou que com o volume de anúncios, como o volume de anúncios aumentou, o timing de analisar o retorno de uma campanha mudou? É uma pergunta. Sim, mudou. Nossa, antes das duas formas. Agora o Facebook, que eu mexo mais com Facebook e Instagram, né? Quando a Google Ads vai para Juliane. Mas tanto o tempo de. Tudo tá mudando. O tempo de aprovação de anúncio mudou. Então antes eu postava anúncio, dali 10 minutos estava no ar. Agora chega a durar 5, 6 horas porque tem menos pessoas trabalhando. Eu não sei se alguns funcionários do Facebook e tal estão de férias, enfim, alguma coisa mudou. E tá entregando muito mais, só que nem toda entrega está sendo suficiente. A gente está batendo em muito cliente não potencial, porque antes eram menos concorrentes para aquela mesma pessoa. Então, vamos falar, sei lá, restaurante. Eram 3 restaurantes para impactar aquela pessoa. Hoje são 10 restaurantes, 12 restaurantes para impactar aquela mesma pessoa. Então, nem sempre a gente está impactando a pessoa potencial, como era mais fácil antes. Então, teve uma mudança de movimento aí, sim, para mim, aqui no retorno de timing, de tudo. Até de resultado, né, também. Porque se você não É, atinge o potencial, você... mas quando você vai fazer um patrocinado agora, enfim, até no Google, quando você vai atualizar alguma informação, eles avisam que a equipe está reduzida e o tempo para aprovação ou para atualização vai ser maior, né? Sim. Tá tudo mais lento. Não, assim, não faz muito sentido, porque tá todo mundo trabalhando de casa, mas tá todo mundo trabalhando. Mas tá rolando. E até o suporte, eu tenho, a Juliane também precisou do suporte do Facebook. Até o suporte tá lento. Antes o Facebook disponibilizava suporte de gerente de contas para um monte de cliente meu. Hoje tem 2 ou 3 que tá disponível, sabe? Até o suporte está fechado no Facebook para alguns clientes. É. Os clientes que investem menos, infelizmente. Camila, tem uma pergunta aqui da Maiara. Ela quer saber se você puder falar sobre, gostaria que você comentasse sobre métricas e como tomar decisão após as análises. Tá. Vamos falar de métricas de Facebook, por exemplo. Agora, os relatórios que eu trabalho aqui, eles são bem completos. Eu uso a ferramenta Dashgul, não sei se vocês conhecem, e ela mostra pra gente a quantidade de impressão, de alcance, de clique no link, de frequência,
Mostra tudo isso. E agora, uma novidade dessa ferramenta é até quantas pessoas clicaram naquele story, no botão de voltar, no botão de avançar, quantas responderam. Então, é interessante você pegar, não sei se a Mayara usa esse tipo de ferramenta, mas é importante você bater todo o conteúdo que você pôs no mês e ver qual deles foi mais interessante e qual foi menos. Qual foi menos, você já sabe que seu público não se interessou, então é melhor mudar um pouco a proposta. E os principais é legal você abordar vários pontos em volta dele. As métricas servem mais para isso, eu acho, para você ver o que é potencial para as pessoas comprarem, engajarem, curtirem. Nos relatórios dá até para você ver um post que você fez, se a pessoa leu o post e seguiu você por causa daquele post. Então é interessante você ver o que está dando resultado, o que está dando retorno, né? O que está convertendo. E, lógico, nas métricas também mostra os cliques no link. Quando você quer vender algum trabalho que está fora das mídias sociais, como um e-commerce, por exemplo, você vê todo o caminho no Analytics do e-commerce, você vê todo o caminho. Se a pessoa viu aquele post, clicou no link, foi para o e-commerce e comprou. Então você consegue, através das métricas, ver se ela comprou ou se parou no carrinho, por que ela parou no carrinho. Aí você tem que analisar tudo, né? Se o site tá inteligente para ela, tá fácil para ela, acessibilidade, enfim. Tem várias coisas que você... É que ela falou no geral, eu tô explicando no geral. Mas se ela quiser ser assim mais objetiva, a gente até conversa. Se ela precisa de ajuda em alguma coisa, a gente até conversa do ponto que ela precisa. Eu ia perguntar, isso. A Priscila acabou de perguntar o nome da ferramenta. Dashgoo, vou escrever aqui. Dashboom? Dashgoo. Ai, não consigo comentar. Não consigo comentar. Com D de dado. Dash. G-O-O. D-A-S-H-G-O-O. Escrevi certo? Isso, é isso aí. Tá, ok. Ele é parecido com o Google Analytics também? É uma espécie de uma ferramenta específica de análise? Sim, ele não é que ele é mais completo. Ele puxa todos os dados, todas as métricas de tudo. De LinkedIn, Facebook, Instagram, YouTube, Google. Ele puxa tudo, todas as métricas que a sua marca faz de uma vez só e ele deixa tudo mais claro, assim, sabe? Ele puxa, ele faz colunas e coloca, não consigo mostrar aqui, mas ele coloca a impressão de cada post, o alcance de cada post, quanto você gastou, se você impulsionou, se você gastou, sei lá, 50 centavos, quanto de retorno deu aqueles 50 centavos que você investiu, enfim. Ele cruza todas as ferramentas, é bem interessante. É a ferramenta que a maioria das agências usam hoje. Porque o Google ele tem tantas ferramentas que eu fico bem confusa sobre em que circunstância utilizar, sei lá, tem o Google, o AdWords, tem Google Analytics, tem o Google, o Meu Negócio. Para as pessoas que são leigas no assunto, o que cada uma dessas ferramentas podem ajudar e o que realmente é melhor utilizar? Então, eu acho que as básicas são o Google Analytics, que é o que vê, falando de Google, né? Que é o que enxerga todo o caminho que foi percorrido dentro do seu site, de cada acesso. Ele mostra de onde a pessoa veio, no que ela clicou, quanto tempo ela passou, se teve rejeição, se ela mandou coisa para o carrinho, se ela manda, enfim, lê tudo, é interessante. O Google AdWords é para fazer anúncio patrocinado em pesquisa, em YouTube, aí se eu estiver falando besteira, a Juliane me corrige, mas é para fazer pesquisa, para fazer display, para fazer YouTube, para fazer Google Shopping e tudo mais, remarketing. Eu gosto bastante do Google Sheets, que é um Excel online, eu uso muito essa ferramenta com a equipe, né, para integrar a equipe no mesmo job. Google Docs, que é o Word, o que mais que eu uso? Tem milhões as principais são essas, eu acho. Se a Ju quiser ajudar aí, ela que é a rainha do Google, ela ajuda também. Mas o Dashgoo não é do Google. Tá, ok, mas ele consegue pegar de todas essas ferramentas, né? Ele puxa tudo.
A Maiara trabalhou comigo, ela é de Rio Preto, não sei se ela está em Bauru, se ela está em Rio Preto agora. Ela trabalha com isso, sim, hoje, e foi importante você falar da periodicidade de fazer uma análise do mês, porque às vezes ela fica na dúvida de quanto em quanto tempo fazer para ter uma análise mais embasada. Depende de como ela quer analisar. É que tanto eu quanto a Ju, a gente entra todos os dias em todos os anúncios para ver como está performando. Então, é que a gente já tem a pegada do negócio. Pra gente é muito fácil, muito rápido entrar, ver se está performando, mudar a estratégia e já botar para funcionar de novo. Mas os relatórios que eu trabalho aqui ou são quinzenais ou são mensais. É o mínimo, assim. Tem cliente que pede semanal, mas é raro. É importante ela entrar, se ela fizer algum anúncio, ela entrar todo dia para ver como está performando. Porque de um dia para o outro cai, você paga mais caro, você não atinge a pessoa potencial e daí ferrou tudo. Certo. Tem uma pessoa que perguntou a tua opinião, Camila, sobre após a pandemia. Acredito que diretamente do marketing digital pós-pandemia. Eu acho que o pós a gente tem que começar a ver desde agora. Tem muita empresa que tá resistente a se inovar, a se reinventar. E acho que quanto antes você mudar essa visão da sua empresa, melhor é. Porque eu acredito que pós-pandemia, os movimentos online aí das empresas vai continuar e vai se fortalecer. Então, eu acho que se a empresa não tem uma forma de vender produto online, é a hora de criar. Você tem que ver isso agora, porque não é do dia para a noite. Você demora para desenvolver um e-commerce ou uma ferramenta de contato online e tudo mais. As mídias offline, eu acho que vão sofrer muito com isso, porque elas são bem mais caras e elas atingem bem menos pessoas, porque as pessoas estão mais em casa, mais no celular, mais no computador e tudo mais. Mas eu acho que é questão de se reinventar mesmo, de atender o cliente de uma forma que não precise estar lá o tempo todo, até para você economizar na questão de ponto mesmo, de ponto físico e tudo mais, e se renovar. As pessoas precisam ser impactadas de alguma forma agora, que não é indo na sua loja ou indo no seu escritório fazer uma reunião. Então, acho que isso é o primeiro ponto pós-pandemia que você tem que pensar. Eu acho que tudo isso já estava caminhando para ir mudando aos poucos. Só que a pandemia só veio para dar um empurrãozão e agora as pessoas estão meio perdidas, mas aos poucos elas vão pegando jeito. Só acho que quanto mais rápido você for para se adaptar a esse novo mundo, melhor é. E você recomenda que exista uma periodicidade no nosso planejamentinho que a gente fez? Que as pessoas coloquem nesse planejamento uma periodicidade também para fazer patrocinados, mesmo que seja com uma verba pequena, porque está todo mundo em casa, ninguém mais está vendo, né, propaganda nas ruas, está todo mundo se vendendo pelas redes sociais mesmo. E para você gerar um alcance maior ou se mostrar de uma maneira diferente, você recomenda que as pessoas separem por mês ou por quinzena uma verba pequena para divulgação? Pelo menos por quinzena, eu acho importante. Hoje a gente consegue fazer anúncio patrocinado com R$10. Então, aqui foi o que eu falei, eu estava conversando com meu marido também trabalha na minha área, né? Ele também é de marketing. Eu estava conversando que antes eu vendia meu trabalho de uma forma que eu tinha o valor do meu serviço e eu passava um valor de mídia para o cliente e eu pensava assim, se eu passar para o cliente um valor abaixo do que é o meu serviço, o cliente não vai investir. Ele quer gastar mais em mídia, ele quer mais veiculação. Então, eu tenho sempre que passar um valor a mais do meu serviço para ele. E eu percebi que os clientes estavam com medo de gastar muito dinheiro em uma coisa nova para eles. E aí eu entendi que com pouco o cliente começa a entender que o negócio dele começa a rodar no online e aí ele vai aumentando conforme o retorno, né? E isso super funcionou aqui para mim. Até para aumentar o número de clientes interessados, porque às vezes eu falava, sei lá, vamos fazer um anúncio patrocinado e investir R$800 em mídia. E o valor do meu serviço é bem menor que isso, obviamente. E aí ele falava, nossa, mas 800 é muito, deixa, quando eu tiver mais dinheiro a gente faz, beleza. Aí eu comecei a falar pro cliente, não, vamos tentar com R$100 no primeiro mês. E aí você vê o retorno. E eles viram muito retorno, que dava muito mais retorno do que os outros investimentos. E aí eles vão aumentando aos poucos, sabe? Então eu acho que se você começar com 100, R$150 no mês, diluído, né, em anúncios patrocinados de 15 dias, 10 dias, né,
você já vai conseguir ter um retorno. E é teste, não adianta você fazer uma segmentação e achar que ela tem que te dar retorno. Vai mudando, mudando gênero, mudando idade, localização, interesse, até chegar num público que realmente se interessa. É aquilo que a gente falou na outra live. Às vezes você vai com uma ilusão de que o seu cliente gosta de azul e você não entende que os clientes adoram o seu produto, mas tem que ser vermelho, não tem que ser azul. E aí você vai se adaptando a isso, sabe? Sim, vai se moldando. Acho que essa nossa resposta aqui, teu comentário, ele já responde para Rê Lorenzoni, que ela perguntou qual a estratégia mínima que devo desenvolver para minha marca aparecer, se só o feed ajuda, e quantos links devo patrocinar por mês, como é que isso funciona? Acho que já responde boa parte da pergunta. Já deu palminhas. Marca, só feed ajuda. Quantos links deve patrocinar por mês? Então, quantos anúncios ela quer fazer por mês? Acho que ela quis dizer. Um anúncio patrocinado em Facebook e Instagram, é que eu falei, eu entendo bem melhor dessa parte de anúncio de mídias sociais, né? Não falando de Google. De Google, a Juliana consegue responder aí. Mas na parte de mídias sociais, um anúncio performa de forma adequada de uns 5 dias até uns 15 dias no máximo. Ele demora um pouco para aprender qual é o público que você quer, até uns 5 dias. E aí ele performa bem naquele público até no máximo 15 dias. Passou disso, cai muito, não adianta você investir mais dinheiro, ele cai muito. E se for menos do que isso, ele perdeu o momento de aprendizagem. Ele ainda não aprendeu qual é o público que ele tem que impactar, entendeu? Então o ideal é você fazer cada anúncio patrocinado de 5 a 15 dias, assim. Não sei se é isso que ela queria saber. Eu tenho essa dúvida, porque às vezes eu tenho a sensação de que 15 dias é muito. Eu tenho essa sensação. Porque eu acho que como eu fico de bode de receber aquele monte de anúncio que fica vendendo coisa na minha cara, e aí eu fico ocultando, eu fico, será que as pessoas vão encarar o meu patrocinado 15 dias direto? Vai ficar aparecendo ali aquele mesmo anúncio? Então, não, é interessante também variar, tipo, bota 5 dias um anúncio, depois muda o anúncio, mas para não perder essa... Não? Mais ou menos, mais ou menos. Aí você tem que olhar a frequência. Nas métricas do anúncio patrocinado, você vê a frequência que aquele anúncio foi impactado. Por exemplo, aparece na frequência número 2, é porque você impactou a mesma pessoa 2 vezes. Então, aí você vai vendo. Tem a média que eu gosto de fazer é de 2 a 4 impactos em 15 dias, no máximo, na mesma pessoa. Assim, estourando mesmo. Então, eu tenho um cliente aqui que antes de contratar a agência, ele fez um anúncio patrocinado para performar o ano inteiro nas mídias sociais. E aí ele segmentou só para a cidade de Sorocaba. E a frequência dele estava 15. Eu nunca tinha visto isso na minha vida. Então as pessoas estavam recebendo 15 vezes no mesmo mês o anúncio patrocinado dele durante o ano inteiro. Então ele joga dinheiro no lixo, sabe? Você tem que ver a frequência nesse caso. Se você fizer um anúncio por 15 dias, mas impactar uma vez cada pessoa, e maior número de pessoas é melhor, sabe? Dá mais resultado. Se eu estiver sendo muito técnica, você me fala também. Eu tenho medo das pessoas não entenderem, de falar alguma coisa tipo técnica e as pessoas ficarem confusas. Daí eu tô aqui para esclarecer. A Ju tinha comentado aqui, falando da ferramenta que você indicou, né? O DashGo. O Thiago falou que é mais para site, a Ju falou que é um relatório que une tudo, o Google Analytics foca apenas no site. O Google Analytics é só do site, o DashGo puxa tudo, site, mídias sociais, até o WhatsApp ele puxa, se você colocar o WhatsApp corporativo. Tem alguma outra ferramenta que você... ferramenta e estratégia, né, que você pode indicar, porque eu acho que atualizar o feed com uma certa frequência já é uma coisa interessante, mas nem sempre isso atinge ou impacta as pessoas do jeito que a gente quer, né? Por isso que tem essa alternativa do patrocinado. Além disso, o que você recomenda? Stories? Sim, tem 2 coisas que eu queria falar sobre essa questão de planejamento. Tem uma ferramenta que chama MLabs. Aí eu tenho meu assistente aí que ele vai escrever. O Thiago. Chama MLabs. E ela consegue agendar em todas as mídias sociais possíveis e controlar e facilitar, otimizar a sua vida para fazer isso. Então, é interessante porque você faz um post e
você consegue só clicar um botãozinho e mandar para o LinkedIn, mandar para o Facebook, mandar para você. Vai mudando o texto, lógico. Cada ferramenta tem o seu próprio texto. Olha lá, o Thiago escreveu. E ela facilita muito sua vida. Ela também consegue ler o que as pessoas responderam no direct. Enfim, você consegue centralizar todas as mídias sociais da sua empresa numa mesma ferramenta. E ela é baratex. Ela é muito barata. É que eu já compro de vários perfis por causa dos clientes, mas deve custar R$ 10 por mês, R$ 15 por mês, sabe? É barata mesmo. E o que eu gosto de passar para os clientes para organizar, eu criei um documento para os meus clientes que é tipo um cronograma organizador, onde eles colocam, eu faço a planilha, faço tudo bonitinho, eles colocam a data que eles vão postar, o dia, qual é a mídia social, qual é o conteúdo, qual é a imagem, eles põem tudo organizadinho, eles fazem isso uma vez por mês. Eles colocam todo o texto, eles precisam atingir 4 públicos, então eles põem 4 públicos. Aí escrevem o conteúdo de cada um, vê o melhor horário de audiência de cada mídia social e já agenda. Então isso ajuda ele a planejar o conteúdo, porque ele vai acabar atingindo todos os públicos organicamente no mês, e ajuda ele ele não precisa ficar entrando, postando toda hora. Então ele já escreve, quero fazer story, põe lá, story para o público tal. Quero fazer feed e tal, e quero pro LinkedIn, tais fotos. Ele já seleciona tudo só para chegar e agendar de uma vez só, e ele não se preocupa mais com o conteúdo o resto do mês. Então, acho que para planejamento de conteúdo é uma coisa super importante. Fica bem organizado, né? A Mayara tem aqui uma outra pergunta. Ela falou que também usa na empresa onde ela trabalha, mas ela tem uma dúvida. Um post programado pela ferramenta tende a ser vista pelo menos pelo mesmo... tende a ser vista menos pelo público? Às vezes tem essa impressão. Não, a Priscila do Empreender e Maternar perguntou isso para mim esses dias. Não, para mim, eu não usava ferramenta e tinha os relatórios. Aí eu mudei para uma ferramenta que chama Postgrain e continuei vendo as métricas de entrega, até porque se perder métrica, se perder número, eu volto, né? E mudei para MLabs. E tá tudo normal. Eu até já conversei com o suporte deles e falei, se é postado por uma ferramenta, ele tende a ter menos engajamento, que é para o Facebook obrigar você a postar direto na ferramenta. Dizem que não, eu também não senti diferença. Cada um tem que fazer teste aí. Porque agora o Facebook tem a própria ferramenta de agendar, né? Então, às vezes, ele tá dando essas vazas aí com as pessoas. Mas comigo aqui não mudou nada ainda, não. É uma questão importante para ficar de olho, porque às vezes a gente tem essa sensação, putz, teve menos curtida, menos engajamento. Tem que fazer um teste, de repente, postar direto na ferramenta ou do Facebook, né, ou do Instagram, seja qual for que ela esteja usando, para analisar se está baixando mesmo o engajamento ou as curtidas aí, né? Isso, por isso que é legal aquela ferramenta do Dashgo, porque você pode selecionar o período do mês para você ver, mas você pode fazer do ano. Você pega janeiro até dezembro e vê no gráfico em que momento seu conteúdo caiu. Aí você vai naquele dia e vê o que você postou, de onde você postou e tudo mais. Sim. E a Ju falou que talvez a diferença seja que quando você posta, acaba se engajando mais, porque está online ali. Pode ser também. Pode ser, não sei. Aqui ainda não mudou. O Camila... Até porque... Pode falar. Não, desculpa, pode seguir. Não, eu ia falar, esse MLabs que eu falei, ele tem todas as questões de engajamento dos stories. Por exemplo, no MLabs você consegue colocar caixa de pergunta, consegue colocar enquete, tudo agendado. Então, que legal. Facilita muito a vida. Então, eu não sei se pode ser essa questão que ela falou, se você está online na hora ou não, porque é um conteúdo agendado. Às vezes, as pessoas naquele momento não estão online, enfim. E outra pergunta que eu tinha para te fazer, sabe esses sorteios que as pessoas fazem nas redes sociais, eles realmente funcionam? Você acha que é uma boa estratégia também para você atrair seguidor ou para você atrair engajamento? Você acha que isso funciona? Sim e não. Depende muito do sorteio. Por exemplo, eu tenho um cliente que ele vende organizador montável. Tipo, ele vende closet que você compra as prateleiras e vai encaixando do jeito que você quer. Você monta do jeito que você quer. É uma coisa bem nichada. Então, tipo, uma pessoa que tem interesse em comprar closet, ela vai participar daquele sorteio.
Mas se você sorteio de chocolate, sorteio de roupa, sorteio dessas coisas, todo mundo vai participar. E você vai pegar gente do Brasil inteiro participando. E fica meio um caos, assim. Eu sugiro que role, eu sugiro que você faça sorteio se você for mais nichado, e eu sugiro que esse sorteio, tipo, faça com que a pessoa ache que vale a pena. Não adianta colocar lá um produto de R$ 50, R$ 100, a pessoa não vai se interessar. Vai fazer barulho aquele cliente que colocar um produto de R$ 1.000 ali para sorteio, e vai valer a pena. Mas você nunca vai saber se as pessoas realmente se interessam por aquele tipo de produto. É que muita gente só quer aumentar seguidor e engajamento. É bom porque estimula o engajamento da página, isso. Mas não é uma coisa muito relevante assim, não. Ah, ok. Camila, a gente está aqui nos finalmente, temos alguns minutinhos. Você quer fazer algumas considerações finais? Porque, óbvio, que a gente vai ter que marcar uma outra para falar sobre marketing digital. Depois a gente bota nas caixinhas, né? Vamos ver quantos robôs vão se manifestar e quantas pessoas vão se manifestar sobre possíveis temas aí, né? Ai, senhor. Não, acho que é o que eu já tinha falado, o que é importante fazer agora, eu acho que é o que eu já tinha falado na anterior. É você tentar se adaptar para a realidade de agora, não ter medo, tem muito cliente que está com medo da realidade de agora. Ah, eu quero que volte ao normal. Não vai voltar ao normal. Nada vai voltar ao normal. As coisas, então, o quanto antes as pessoas se adaptarem, entenderem que elas vão vender mais agora pela internet ou com entrega na casa das pessoas. Essa pandemia também vai tornar as pessoas mais preguiçosas. Elas não vão querer ficar indo em loja física para comprar tudo. Tudo é frete grátis, é legal. E-commerce é legal. Um site limpo, fácil de acessibilidade é legal. É legal você se reinventar, ter produtos que as pessoas precisam agora, ter serviços que as pessoas precisam agora e entregar de uma forma que seja de acordo com o nosso atual momento, sabe? Eu acho que, lógico, a pandemia vai passar, amém, estamos rezando, mas daqui a pouco as pessoas vão voltando aos poucos e nem todo mundo vai querer voltar rápido em aglomeração. E aí, você vai ficar sem vender até isso acontecer? Eu tô vendo buffet para a festa da minha filha. Tô fechando para ano que vem, em setembro. E aí ela falou, nossa, ninguém tá querendo fechar. Eu falei, mas amiga, até dezembro eu não acredito que as pessoas vão querer levar suas crianças num buffet fechado, sabe? Pelo menos até dezembro. Então vamos se reinventar, faz a festa na casa da criança, leva toda a decoração para lá, leva um pula-pula e a criança se sabe. É se reinventar. Acho que a palavra de agora é reinvente a sua empresa para você continuar ganhando dinheiro, senão não tem muito ponto de fugir. E pegando ainda um pouco de carona do que a Samira Galli falou ontem sobre marketing criativo, ela deu a dica de comecem a seguir outros perfis de Instagram, comecem a questionar os perfis que vocês seguem, assistam, peguem referências de filmes, cinema, série, televisão, de programas que você nunca acompanhou, de assuntos que não tem absolutamente nada a ver, porque também são referências, porque você acaba criando, tendo insights em outros lugares, né? E aceite também comentários e sugestões de pessoas que, de repente, te fazem um comentário que você pode achar bobo, mas, poxa, pensando bem, até que pode funcionar para mim. Então, eu acho que tá ficando meio clichê falar reinvente-se, né? Mas assim, começa a olhar com outra perspectiva para as coisas, porque, como Sim. você mesmo falou, nada vai voltar ao normal, nada vai voltar ao que era antes, porque a gente não volta para o passado, né? A gente vai andar para frente, continuar andando para frente, mas as coisas vão demorar para entrar numa normalidade que vai ser diferente ainda, né? Sim, e acho legal você expor isso para os seus amigos, junta um grupo de amigos no WhatsApp e falar, minha empresa é assim, o que você acha? Que ideia que vocês... Põe um médico, um advogado, um engenheiro, uma faxineira, põe um de cada profissão e vê o que eles têm a dizer sobre a sua empresa. E também pesquisa com os clientes. É legal fazer essa caixa de engajamento no Story para perguntar, o que você está achando? O que você espera da minha empresa durante e pós-pandemia, sabe? Você não precisa publicar, você lê e vai ter insight sobre isso, do que você pode fazer. Essas pesquisas qualitativas com amigos são super legais, são tipo um brainstorm, assim, que você pega amigos que você sabe que dá para confiar na opinião deles, né, são sinceros, né, e eu acho que vale a pena colocar em prática mesmo.
Bom, Camila, vamos pensar em outras lives aí, porque eu acho que toda semana fazer alguma, outra 15 dias, porque sempre rende assunto, sempre esclarece dúvida das pessoas e é de utilidade pública esse assunto no momento, né? Sim, e Então, eu estou disponível aí. Na outra live, um monte de pessoas que assistiu e que eu não conhecia, não tinha contato nenhum, veio perguntar depois no direct dúvidas que elas tinham, sabe? Aí eu fiquei pensando naquilo que você falou, e se... E eu acho super rico, então não tenham vergonha, eu estou aqui para isso. Mandem mesmo perguntas, que eu adoro conversar sobre isso. ai, muito legal, gostei. Vamos marcar outro daqui a 15 dias, de repente. Quem tiver dúvida, pergunta para a Camila ou pergunta para mim. Começa a seguir a Camila. Quem não me segue agora. E eu vou um jabá aqui, porque amanhã eu tenho uma live no perfil da Estação Boca do Monte, que é o restaurante da minha família, é com Patrick Catapano. Ele mora na Itália, é um pizzaiolo e especialista em massas e panificação. É amanhã às 10h30 da manhã, na Estação Boca do Monte, o perfil. E aí, na semana que vem, na terça-feira, é sobre crimes cibernéticos, com uma advogada especializada no assunto. Super legal. Não posso perder. Não, e a outra coisa que está acontecendo muito nessa questão do digital aí é link de fraude WhatsApp, Eu quase caí já. É, exatamente, muita gente caindo nessa, né? Então não percam que temos aí uma programação bacana para os próximos dias, tá bom? Ai, Ótimo bacana. dia para todo mundo, adorei de novo, Camila, falar com você. Obrigada, Tami, obrigada pela oportunidade. Você que está tirando essa vergonha que eu tenho de falar em público ou falar numa live para um monte de gente. E hoje eu estava bem menos nervosa do que na outra. Obrigada mesmo pelo convite. Adorei participar. Obrigada. A repetição leva à perfeição, viu, Camila? Vai nessa. Quem sabe o nosso curso não sai um dia. Vai sair. Vamos conversar a respeito. Temos um negócio para tratar aí. Beleza. Boa noite. Tchau, Obrigada. gente. Boa noite, gente. Obrigada.